pessoal, começando mais um Entre o Meu, o seu, nosso programa sobre empreendedorismo, marketing e entretenimento. Bom, meus amigos de bancada, Márcio Escudeiro, diretamente aqui hoje do Rio de Janeiro, de Laranjeiras. O homem agora está em Laranjeiras, é vizinho, estou sabendo que está vizinho aí do Tricolor. Ô, meu amigo, É verdade. você está agora cobrindo os bastidores do Fluminense, é isso? Estou vendo aqui da varanda. E não sei como é que ganha jogo, bicho. Muito bem, muito bem. E diretamente de terras lusitanas, da Europa, nosso correspondente internacional, Davi Baia. Fala, Davi. É o seguinte, o Márcio estava em Miami, agora está em Laranjeiras. Podemos considerar que foi um rebaixamento ou não? Está pagando a Série B finalmente, é isso aí? Pois é, rapaz. Você vê É verdade, tem que pagar a Série B. A gente não pode esquecer disso, não, cara. Aliás, vão cobrar. Vou aproveitar que eu estou aqui perto. Mas, gente, vamos resolver esse problema? Vai lá cobrar com a camisa do Flamengo, acho que vai dar super certo. Bom, gente, vamos lá. E o nosso convidado de hoje é um cara que eu gosto muito, super gente boa, meu amigo, CEO e diretor da RPM Comunicação, Mr. Paulo Mata. Tudo bem, Paulo? Seja muito bem-vindo ao M. Fala Sandro, fala Davi, fala Escudeiro, prazer, meu irmão, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Sandrão, você é parceiro também. Tamo junto, Paulo. Olha, eu queria fazer aqui uma pequena introdução, tem que ser pequena porque o homem tem um currículo vasto, a gente vai ficar falando 10 minutos aqui só de currículo, de 10 a 15 minutos, então é bem rapidinho. O Paulo já foi repórter da Veja, do Globo, do Jornal do Brasil, da Revista Caras, tem atuação para tudo quanto é lado. Eu vou até pegar aqui, abre aspas, palavras dele. Depois de uma carreira de redações de veículos jornalísticos, abracei o empreendedorismo e tenho orgulho de dizer que, juntamente com meu sócio e irmão, mantenho a RPM há mais de 25 anos em atividade. Ao todo, atendemos a mais de 600 clientes de todos os perfis e segmentos. E já ajudamos muitas empresas a alavancar seus negócios por meio da visibilidade que geramos. Agora estamos no nosso habitat, né? Nosso habitat legal. Então vamos lá, vamos começar. Eu queria, antes de mais nada, perguntar para o Davi se temos algum breaking news. Breaking news aí da Europa, tem alguma coisa aí que você está sabendo que a gente não está? É sempre bom a gente ter essas notícias, que o que acontece lá costuma vir para cá, né? Vi de várias coisas que nós já falamos aqui. Tem algum breaking news, Davi? Ou podemos dar sequência? Não, vamos dar sequência, assim, assunto sempre tem, né? Do futebol, economia, política, mas aí vai acabar desvirtuando muito o assunto. Muito bem, muito bem. Então vamos deixar os breaking news durante o nosso programa. E vamos lá, Mister Escudeiro, você como está, né, nessa mudança de Miami para Laranjeira, vou deixar você começar aí, Eu por favor. confesso, meu amigo Sandro, que eu estou um pouco triste hoje, um pouco para baixo, né? Assim, acontece. Eu acabei não sendo convidado lá para o aniversário do Gabigol, né? Isso é muito comigo. Muito bem. Mas eu queria aproveitar o gancho e perguntar para quem entende tudo de notícia, olha só, vou pegar esse gancho aí do Gabigol e aproveitar que a gente estava falando de futebol um pouquinho logo no início do nosso programa. Como sempre a gente faz, aliás, né? Não é? Claro, por que não? Não é? Por que Estamos não? nessa fase ruim para mostrar que a gente é rubro-negro de verdade, Sandro. Mas a gente está ali falando, Aliás, ô Márcio, perguntar... aqui todos somos, tá? Fla-Press total hoje aqui. Claro, estamos Todos aqui somos. para isso, pô. É nesse sentido que eu queria perguntar, porque eu vejo muita crítica, e aí a gente está falando de assessoria de imprensa especificamente, né? Eu estou vendo muitas críticas aí ao momento em que o Gabigol escolheu para fazer essa festança, né? Que o Flamengo não passa aí por uma fase boa, com muitas derrotas, a gente perdeu vários títulos esse ano, né? E aí o Gabigol dá essa festa com o tema Poderoso Gabi, né? E bota uma roupa ali de caráter duvidoso, né? Assim, um estilo que a gente pode gostar ou não, mas é nesse sentido que eu queria fazer. Tem momento, Paulo, para se criar esses ambientes onde um cara público, a festa foi muito badalada, né? Você acha que foi no mau momento? Você acha que a assessoria de imprensa, por exemplo, poderia ter ajudado ele a escolher uma data melhor? Como é que você enxerga essa situação?
Cara, sem dúvida alguma, foi num péssimo momento, foi uma escolha infelicíssima do Gabriel. Eu li, né, no X, né, no nossa nova rede social, no X, eu vi várias pessoas se manifestando e eu me associo a boa parte delas, muito como torcedor. Nós estamos sofridos. A gente perdeu um ano inteiro, a gente vem de um ano inteiro ouvindo orçamento de 1 bilhão, time melhor elenco das Américas, e a gente só faz perder, perder, perder. Virou piada, aí fanfarrão do Marcos Braz diz, Real Madrid, a gente passou pelo que passou, Palmeiras, aí agora a gente está assistindo ao Botafogo fazer a maior campanha da história. Quer dizer, é um ano em que você tem que é minimalista. Quer dizer, do ponto de vista de comunicação, eu, assessor de imprensa do Gabriel, o que não seria possível, porque o Gabriel é um cara inadestrável, ele chegou a um patamar, para usar a expressão do Bruno, a um patamar inatingível. Ninguém o tira de campo, ninguém pode criticá-lo, ninguém pode fazer nada, ele é o dono do time. Então, quando isso acontece, não há assessor de imprensa que consiga orientar. Eu associo muito, nesse caso específico, a figura do nosso ex-presidente recente. Não havia assessoria de imprensa que desse... Verdade. Ele resolvia falar, ele sabe de onde ele tirava as coisas, ele petrava atrocidades, eu peço perdão aqui pela minha veemência, mas ele jogava as coisas, e aí eu fico pensando no pobre assessor, porque existe uma Secretaria de Comunicação. A figura está ali, né? SECOM. E aí o cara deve olhar e dizer o seguinte, meu irmão, uma das nossas atribuições como assessores de imprensa é gestão de crise. Ok. Só que se a crise é permanente, virtuoso. E aí o que o Gabriel fez, para voltar para a tua pergunta, o Gabriel fez foi jogar uma lenha desnecessária na fogueira. E o que é pior ainda, ele criou uma situação, ele aumentou, na minha avaliação, sem informação de bastidor, ele pode ter aumentado o desgaste do vestiário. Nós temos ainda 2 jogos para fazer, para ganhar a Copa do Brasil, se Deus quiser, e para tentar ficar bem no brasileiro, porque ganhar o brasileiro já a essa altura parece impossível. Então, para a gente se classificar para a Liberta pelo brasileiro também, a gente tem aí 19, 18 jogos ainda. Ok. O que ele fez? Ele dá uma festa e aí faz com que jogadores se posicionem publicamente dizendo, eu vou, eu não vou. Como é que ficou para o Gabriel, vaidoso como ele é, como é que vai ficar agora olhar para a cara do Pedro que disse eu não vou? Para vários que disseram eu não vou. Como é que os que foram estão olhando para os que não foram? Em resumo, Escudeiro, numa boa, Gabriel, cara, ele precisava ser adestrado, mas é o problema de cima. Se o Marcos Braz, que está, digamos, acima, não comanda, e se o Landim, que está acima do Marcos, muito menos, quer dizer, é de uma inépcia absoluta, não há de ser o Gabriel, com seus 2 milhões quase de salário mês, nababesco, o rei do Flamengo, não há de ser ele que vai se preocupar com o que a torcida está reclamando. Vai botar os pais nas redes sociais para fazer aquele papel patético de implorar, por favor, não façam isso, Gabriel isso, Gabriel aquilo, preserve a integridade do nosso filho. Paulo, isso também é papel da instituição? Quer dizer, o Flamengo deveria prestar esse auxílio ou essa é uma decisão privativa do atleta, quer dizer, do funcionário? Aí é a questão. Você fala na palavra fundamental e que a gente se esquece em futebol. A gente tem mania de achar que o jogador de futebol é uma instância fora do ecossistema. Não, ele é um funcionário do clube. Ele está sendo pago, ele tem salário. E outra coisa, não é só questão do salário. O salário deles é salário mais direito de imagem. Então, se o clube se sentir prejudicado, ele pode falar, eu sei que você está em horário de folga, só que existe uma coisa chamada direito de imagem, que é tudo que você fizer e que eu acho que vai me prejudicar, eu posso te cobrar. Então, assim, para mim, o jogador fazer festa no horário de folga dele
Pô, o cara faz o que ele quiser. Agora, o clube também pode falar: olha, essa data seria a data do Fla-Flu histórico, pô, vocês não estão jogando nada, e a gente sabe como é que futebol é passional, do que se a bola está Isso. entrando, você pode fazer tudo que você quiser. Se a bola não está entrando, se resguarda um pouco. Então, cara, se resguarda um pouco agora, daqui a pouco tem data FIFA. Pô, guarda essa roupa. Pô, cara, poderoso chefão, o cara me mete também uma roupa essa de pagar mico também. Porra, pensa 2 semanas mais na roupa que tu vai usar, que não tem nada a ver com o Al Pacino aquilo. E aí até é bom pro cara colocar as ideias no lugar, sabe? Mas assim, tem que ter uma cobrança do Braz, né? Mas o É uma Braz deve ter pensado, pô, é comida grátis também, vou na porra da festa, vai ter salgadinho. Não sei se os caras estão pensando muito nisso, não. Eu não sei se vocês todos viram o convite. Tinha um dress code mood board. Eita. Traduzindo, amigos, é o seguinte: o mood board é um humor, é um quadro para mostrar mais ou menos exemplos de como você poderia ir vestido. Aí tem lá 5 fotos de homens com black tie, 5 mulheres, tipo assim, se enquadre nisso aqui. Tipo, desculpe, quem é o Gabriel na fila do pão para ditar cátedra sobre moda? Cara, na boa, Lil Gabi, cara, sabe, vai aprender a chutar com o pé direito primeiro, sabe? Aí fazer uma crítica. O que eu achei nesse episódio, além de tudo isso que a gente falou, o que eu achei crucial no sentido negativo, foi o papel de alguns influenciadores e jornalistas de instigar a torcida a ir para a porta da... Cara, isso na boa, você tem um barril de pólvora, e você vai ficar jogando coisa em cima, vai lá, hein, ó. Eu, se fosse você, protestar. Bom, 30 malucos foram para a porta para chutar a parede, fazer aquilo. Não são torcedores. Eu não acho que esses caras sejam torcedores. Eu acho que esses caras são bagunceiros que botam a camisa, dizem que são Flamengo até morrer. Mas, cara, desculpe, não é assim que se faz. Só que o papel do jornalista, do influenciador, é absurdamente errado quando ele faz isso. Pô, orienta da informação, velho. Agora, instigar a violência, isso é bizarro. Bom, vou aproveitar aqui que a gente está falando de um caso específico, né, de uma pessoa física, né, que é o Gabriel, falamos do Flamengo e tal, mas eu queria levar o papo para o lado corporativo e o lado de novas tecnologias. Paulo, me explica o seguinte: como é que anda a assessoria de imprensa, assessoria de comunicação versus que eu digo no bom sentido, porque pode ser que esteja até ajudando a parte das IAs, das inteligências artificiais. Como é que isso vocês estão lidando com isso? Porque veio forte, né? Hoje você tem, impressionantemente, você tem inteligência artificial para, se não ser para tudo ou para quase tudo, né? Sandro, eu acho o seguinte: quando, alguns anos atrás, os profetas começaram a vaticinar, acabou o jornalismo, porque a mídia estava em disrupção, eu falei, gente, esquece isso, acabou, o Globo vendeu 1 milhão de exemplares dia, acabou. Quem viveu isso, eu vivi, legal. Quem não viveu, meus 4 filhos, eu tenho filho de 28, uma filha de 24, uma filha de 16, um filho de 14. Nenhum dos 4 lê jornal, e são filhos de pais jornalistas, nenhum dos 4 lê jornal como nós conhecemos, nenhum dos 4 vê TV aberta. Ou seja, a mídia mudou. Isso, ponto 1. Só que 1.1 nunca se comunicou tanto na história da humanidade. Ou seja, especialistas em comunicação, se conseguirem entender como oportunidade não ameaça, tem um campo vasto. Boa. E aí você traz qualquer tecnologia sempre será bem-vinda, desde que bem utilizada. Inteligência artificial, o metaverso. Eu participei, eu fiz uma campanha política, a gente criou o metaverso para o candidato, a gente fazia reuniões no metaverso. Eu me lembro que teve um dia uma série de discussões, o Bob Burnquist, o skatista, participava conosco, conversando, porque ele também é um cara feito a novas tecnologias.
A questão toda é você entender, e eu acho que a base da inteligência artificial é essa, que ela precisa de um componente humano que faça as perguntas certas e dê as orientações certas. Se eu pegar a assessoria, se eu pegar a inteligência artificial pura e simplesmente e cuspir meia dúzia de perguntas para ela fazer os releases para os meus clientes, para ela criar um plano de comunicação, eu estou enganando o cliente. Aí é uma questão de força. Né? Provavelmente, e lamentavelmente, deve ter quem esteja fazendo isso. Lógico. Né? O mundo é feito de espertos e nós somos os otários. O que eu acho é que tudo que chega, tudo que é desenvolvido é para o bem. Eu tenho essa visão poliana. A tecnologia é positiva desde que nós entendamos como utilizá-la da melhor maneira e saibamos nos inserir nesse universo. Tipo, eu uso a inteligência artificial e não o contrário. Então, que perguntas eu faço, o que ela me entrega e até que ponto eu vou. Né? Fazendo isso, qualquer tecnologia, com metaverso, com inteligência, realidade aumentada, qualquer nome que a gente... Isso tudo é ferramenta. Se eu souber fazer isso, eu tenho que ser o carpinteiro. Então, eu sabendo usar, tá maneiro. Boa, muito bom. Muito Vocês têm bom. utilizado? Vocês têm utilizado aí, Sandro, Márcio? Bastante. Na agência a gente usa muito. Para coisas diversas, Davi, porque Exatamente. serve para tudo. Isso que o Paulo falou, eu acho que é o princípio básico. Assim. O mais importante é quem está do outro lado, né? São as perguntas que você faz, são os contextos ali que você busca. Então, é muito vasto o conhecimento que hoje esses conglomerados adquiriram, né? O Google, principalmente, o Google lançou agora o Bard, né? Que é a inteligência artificial do Google, que você vai fazer ali um comparativo com o ChatGPT. Eu tive até resultados melhores no Google justamente por causa da base de conhecimento do Google, que é muito ampla, né? Gigantesca. Imagina. Eu perguntei para o Bard por que eu deveria usar ele, não o ChatGPT. E qual foi a resposta? Deu fumaça. Então, muito bom. Bom. O Bard falou o seguinte: basicamente, ele me disse que para respostas mais frias, ele recomendaria até o ChatGPT. Uhum. Agora, para uma coisa mais atual e direto ao ponto, ele acha que ele é melhor porque ele não tem uma base de dados que terminou em 2021, aquilo está sempre atualizado e ele vai mais direto ao ponto. Por exemplo, se você quiser comprar alguma coisa, ele te manda até o link, sabe? Então, acho que ele falou que são complementares. Assim, ele deu aquele caosinho de vendedor. Foi diplomático. Pô. Diga, Paulo. Davi, pelos especialistas, eu não sei se a versão, se eu estou falando a certa, mas eu acho que é o 4.0. Isso, a do ChatGPT. O BAD já é um aprimoramento do que essas outras inteligências foram fazendo. É o Google, né? Não assistia a tudo de graça, né? Ele não ia ver, não, deixa os caras fazerem. Ele fez a dele. Exatamente. A dele é, no momento, a melhor. A base de dados dele é a mais parruda. Ele tem os links, ele tem as fontes, ele te entrega a coisa mais consubstanciada, quer dizer, menos o eu acho e mais isso aqui. Então, novamente, como bom rubro-negro, me valendo do que o meu ídolo diz, é um outro patamar de inteligência artificial. Ô, Paulo, tem uma pergunta agora, casca de banana. Ô, Davi, você quer fazer a pergunta antes ou eu posso fazer uma pergunta? Você vê que aqui todo mundo é amigo, a gente avisa que a pergunta é casca de banana. Mas, ô, Davi, pode ir lá? Vamos lá. Vai lá. Então, essa pergunta é casca de banana, mas eu aviso porque, eu gosto do Paulo, a gente aí não está aqui para deixar ninguém escorregar. Mas é o seguinte, Paulo, eu vejo muito, eu também sou formação de jornalismo, sou jornalista, mas a gente trabalha há muitos anos, há 30 anos com marketing. Acabei me especializando em outra área, fiz mestrado e tal. E a minha sensação, eu queria te fazer essa pergunta, a importância da assessoria de imprensa no meio corporativo, mas tendo um olho nessa pergunta, né? Qual a importância, principalmente hoje em dia, que muitos aí acham que
que ficou obsoleto, eu escuto isso muito, ficou obsoleto, ou tem um sobrinho, ou tem um amigo que faz pela metade do preço. Isso acontece na agência também, tá? Acontece bastante na agência. Gestão de mídias sociais, todo mundo tem alguém que faz pela metade do preço. Tudo bem. De forma amadora, você vai ter até de graça. Mas, assim, Claro. não é não? A assessoria bem feita de comunicação, eu posso estar enganado, mas ela também não deixa de ser um trabalho de branding, ou seja, você gerir a marca daquela pessoa ou daquela empresa, você não deixa de estar também fazendo branding, ou eu estou enganado? Você está certíssimo. Primeiro eu vou dizer uma coisa: você não foi jornalista, não, tá? Não foge, não. Uma vez Grande mídia, sim. ele inventou marketing, mas ele é jornalista raiz. Ele não é Nutella, ele é raiz. Beleza. Cara, essa pergunta é interessante e eu vou responder para vocês um pouco como eu respondo num grupo de networking do qual eu e Sandro participamos, o networking profissional. É o seguinte: você quer ganhar visibilidade? Tá aí o Sandro com a ideia rara, com a agência. Ali você cria peças, você faz conteúdo para redes sociais, você vai agregando pessoas em torno da tua causa, da tua marca, do teu propósito. A assessoria de imprensa tem uma outra rubrica. A minha rubrica é gerar credibilidade. Então, por que eu gero credibilidade? É simples. Porque eu não compro o espaço em que o cara vai falar do meu cliente. Eu chego, ligo para o escudeiro e digo: você trabalha no veículo tal? O Sandro tem uma agência, ele faz isso, ele é super legal, quer entrevistá-lo? Pô, tá aqui, um release. O contato do Sandro, eu posso fazer a ponte, beleza. Aí você conversa com ele e diz: relevante, gostei desse cara, meu público terá interesse em consumir a informação que esse cara vai passar. Eu abri um espaço branco, vamos pensar na página do jornal, digamos assim, né? Só para ficar numa figura de retórica. E aí é o seguinte: eu peguei um espaço que eu podia vender um anúncio e eu dei uma entrevista com o Sandro Vidal falando. Eu abri mão de dinheiro. Essa é a mensagem tácita que está passada para o meu leitor, para o meu internauta, para o meu assinante. Eu acredito que esse cara é bom. Ou seja, eu entro com o meu selo, com a minha chancela de credibilidade. Então, te respondendo, Sandro, qualquer corporação que queira aumentar o seu índice de credibilidade perante o seu consumidor, perante o seu parceiro, o seu concorrente, pode usar, vai ter na assessoria de imprensa uma ferramenta utilíssima. Porque o que eu vou fazer vai ser pegar os ativos dessa empresa, arranjá-los e encontrar quem dê espaço para eles de maneira, a chamada mídia espontânea, expressão que eu odeio. É escambau, é induzida pra caramba. Pra caramba! É muito mais transpiração que inspiração a assessoria de imprensa. Você monta um plano, aí você vai 10 vezes, tenta falar com o cara, e o cara não quer falar contigo, aí o cara diz que não. Aí você não diz. Eu já teve uma pauta especificamente do valor, para o valor que eu passei. Cara, eu tomei 4 nãos de repórteres diferentes do valor. Ao Rio, eu fui a São Paulo. E aí, mas eu tinha uma convicção, eu olhava e dizia: desculpe, está errado, vocês não estão vendo o que eu estou vendo. É uma pauta para o valor. Eu sou leitor do valor, eu tenho certeza que essa pauta é boa. Bom, água mole em pedra dura, a gente sabe. No quinto cara com quem eu falei, eu até pedi ajuda aos caras que estavam me dando toco. Eu dizia: gente, eu fui no meu limite, meu editor disse que não quer, não sei o quê. Eu falei: tá, quem pode dizer que quer? Me arranja um nome. Aí lá fui eu. Aí eu contava a minha historinha toda, a cantilena, tomei toco, mas eu acredito nessa pauta. Aí o cara disse: eu também. E publicou ali o negócio. Então, muita transpiração, é um trabalho insano mesmo, porque não tem promessa, cara. Assessoria de imprensa é o seguinte: o cara me contrata, e um cliente uma vez disse, um desses 600 que você mencionou na abertura, me disse o seguinte: entendi. Então, eu contrato você, a única certeza que eu tenho é do boleto. Aí, no primeiro momento, caraca, o cara me deu no fígado. Eu olhei para a cara dele e falei:
meu irmão está coberto de razão. Aí o cara me olhou assim meio... Ele achou... Eu falei, não, você está coberto de razão. Eu te falei, né? Na hora que eu estou aqui te levando a me contratar, eu disse a você, eu não prometo resultado, eu dependo do outro para entregar, etc. Na hora que eu digo isso tudo para você, a conclusão a qual você pode chegar, se você quiser, é que só tem uma conta. Agora, você está chegando a mim lastreado pela minha experiência, por uma indicação, por não sei o quê. Então, é uma questão de você acreditar, mas também é o seguinte, é uma questão de você confinar o teu risco. Eu costumo fazer contratos com os clientes de 4 meses iniciais, porque é um tempo para eu começar a fazer um plantio, ir lá, regar todo dia, ver, aí vem o sol, aí estraga isso, aí faz vento. Bom, aí eu começo a colher, saiu matéria. Bom, ao fim dos 4 meses eu sento com o cara e digo, ei, meu irmão, vamos lá, vamos continuar? Nessa brincadeira, para dizer para vocês, eu tenho um cliente há 25 anos. Eu tenho um caso de longevidade, de lealdade, que é uma construtora aqui do Rio de Janeiro, certamente vocês conhecem. Hoje ela chama-se RJZ Cirela, mas durante muitos anos ela foi RJZ Engenharia, e eu comecei trabalhando, e a cada 3 meses, o RJZ, o Rogério Jonas, que não está mais entre nós, a cada 3 meses ele renovava. Até um dia que meu sócio, meu irmão, virou para ele e falou, Rogério, deixa eu te falar uma coisa, a nossa relação já passou do ponto de precisar... Vamos fazer indefinido, e a hora que você quiser, você sem multa, sem isso e aquilo. 25 anos. E agora a gente está escrevendo o livro e ele, 5 anos depois do falecimento dele. Quer dizer, é uma história que mostra solidez, consistência, mas mostra, sobretudo, o quanto o trabalho tem que ser com você, Sandra, é a mesma coisa. Se o teu cliente não for teu parceiro, se ele jogar contra, velho, não tem o que fazer. Então, você tem que estar com o cara aqui do lado. Claro que ele não tem que fazer o trabalho, mas ele tem que estar contigo, disponível para dar entrevista, tem que te atender em tempo hábil, ele tem que estar contigo. Ou é melhor não contratar. Não tem tempo para você, contrata. Fala de primeiro. Eu tenho uma pergunta nesse sentido, né? Do cliente estar contigo, acho que é um assunto legal para a gente abordar. Você atravessou o Davi, viu, escudeiro? Desculpa, Davi. O Toca a Davi, bola aí depois. Tu atravessou o Davi. Não, vai lá. Você estava pegando um gancho aí da conversa. Não, é porque veio na cabeça aqui uma situação que assim, a gente teve uma mudança na comunicação como um todo nos últimos tempos. Absurda, vai me roubar a pergunta, caraca! Porra, eu estou aqui para isso, Tá me roubando a pergunta, cara. Que sacanagem. Vai, faz a pergunta que eu ia fazer. A gente tinha a necessidade do intermediário que tinha o conhecimento dentro dos veículos de comunicação, das TVs, das rádios, dos jornais, né? E hoje em dia, com o advento das redes sociais, essas empresas, essas pessoas, né, elas já têm uma comunicação direta com o público, né, que às vezes passa por um assessor, mas muitas das vezes isso não passa por assessor nenhum. E como é que fica para cuidar de uma imagem, para se estruturar ali um conceito de comunicação, se às vezes é uma empresa completamente apartada que cuida das redes sociais, quer dizer, que já faz essa comunicação institucional ou pessoal diretamente? Como é que você vê essa mudança? Tem que existir um acompanhamento de um profissional especializado em assessoria de imprensa? Não precisa, são coisas diferentes. Essa mudança ajudou, atrapalhou? Como é que você enxerga esse cenário novo? Que não é nem mais tão novo, né? Mas é que essa mudança de fato existiu. O novo velho normal. Perguntas de uma só, tá, escudeiro? Então eu vou tentar dividir para dizer. Bom, primeiro, produção proprietária é democratizante. É muito bacana você tirar o monopólio da produção de conteúdo da mão do jornalista, da mão do veículo. Né? É libertador você chegar e dizer: eu produzo conteúdo, eu vou atrás, eu atraio o meu público, quem quiser se engaja. Isso é uma coisa, é maravilhoso. Quando você fala de uma empresa, eu entendo que a comunicação é um combo. A comunicação tem de ser holística. 360, use a expressão que a gente quiser usar. Você tem que, o tempo todo, você tem que estar cuidando, como o Sandro falou num dado momento, é um trabalho de branding, em última análise, porque é a marca. Então,
nada pode estar esquizofrênico. Se você perde uma visão do todo, e aí é o seguinte, empresas maiores têm um diretor de marketing, um gestor de marketing que cuida dos terceirizados. Então, existe a ideia rara está cuidando do conteúdo nas redes sociais da empresa do escudeiro. Ela agregou um público, ela faz tráfego para aumentar. Ao mesmo tempo, ela está gerando mais visibilidade cada vez, ela está atraindo mais gente para entender qual é a empresa, o que a empresa do escudeiro faz e como ela é legal. No mesmo momento, o Paulo, com a RPM, está indo na direção de buscar uma matéria, às vezes até para falar desse trabalho de conteúdo proprietário do podcast que o Sandro criou para a empresa, da campanha, do que quer que seja. O Paulo está trabalhando para, junto a um outro... Vamos entender que existem várias pessoas sentadas no sofá. Verdade. E que cada uma delas tem uma leitura e tem uma afinidade com uma determinada ferramenta. O meu filho vai pelo influenciador, vai pelo cara que, legal, ele vai olhar, pô, legal, e o Felipe Neto disse, está maneiro. Então, para minha empresa, conseguir uma entrevista, a participação no podcast do Felipe é crucial. Isso é um trabalho de assessoria de imprensa. Eu vou tentar, e eu faço isso hoje, eu divulguei um livro, para vocês terem uma ideia, de um ex-campeão de UFC. Eu estava tomando muito toco na mídia impressa. Não tem, não sei, não isso. Eu fui a 7 podcasts. Eu levei meu cliente a 7 podcasts. E todos tinham audiência da casa de 100K para cima. Eram audiências fortes e boas. O resultado foi muito bom. Foi uma coisa diferente. Eu nunca tinha feito isso. Eu nunca tinha conseguido resultado apenas em uma mídia. Então, esses caras no sofá, eu preciso pegar o cara que ainda... O cara como nós, esse cara ainda... tem o pé dele está ainda no chão de olhar o jornal local da cidade dele ou o jornal nacional da vida, mesmo que seja um aplicativo, mesmo que seja no podcast que o jornal faz, não importa. Então, se esse cara sair de casa com a informação no veículo que ele consome sobre o meu cliente, eu mandei bem. E aí você começa a fazer o 360. Entendendo, a gente está falando de uma empresa maior, uma empresa que pode se permitir ter um departamento de marketing estruturado e fornecedores para diversas áreas da comunicação, é uma empresa maior. Agora, mesmo uma empresa menor pode nos ter ao mesmo tempo, né, Sandro? Pode perfeitamente nos ter. Ela chega e diz, o que eu quero? E eu acho que a gente está trabalhando muito juntos com visibilidade e credibilidade sempre se entrelaçando. Verdade. Um vai ajudar o outro. E um sempre vai potencializar o outro. Verdade, concordo contigo. Paulo, 600 clientes, tem cliente que você já está aí há 25 anos. Com certeza tem um nicho que você está mais familiarizado, que você pega o telefone, você tem mais entradas, ou então clientes mesmo que você gosta mais de atender. Só que você comentou também que você leva muito toco, né? E eu acho que, por exemplo, quando eu vejo um programa esportivo, eu meio que entendo isso que você está falando, né? Porque a gente estava falando sobre o Gabigol, por exemplo. O jornalista numa mesa redonda, ele sempre fala, não consigo falar direto com o jogador de futebol, porque tem um assessor de imprensa, e aí mete malho no assessor de imprensa, falar muito com ele. Então, vejo que tem uma resistência. Mas pensando assim, com o olhar da mídia, do jornalista, o que eles são muito receptivos, qual é o nicho, qual é o segmento que eles são muito receptivos a falar com assessor de imprensa? Vamos... olha só, Davi, é uma pergunta muito boa, cara. E eu vou te dizer o seguinte, esse mesmo cara na mesa de debate do programa esportivo que bota a culpa no assessor é o cara que liga para esse mesmo assessor tem uma colher, dá um papo para mim. Ou ainda, cara, você não consegue uma camisa para minha sobrinha autografada? É aquela história. O assessor de imprensa é amado e odiado ao mesmo tempo. Ele na novela, a gente liga a novela, tá lá o autor botando, porque o assessor de imprensa, a figura do assessor de imprensa fica muito ridícula. A verdade é a seguinte, no Brasil, o assessor de imprensa é muito mal retratado. Lá fora, você tem o publicista,
tem o PR, que é o que a gente faz em última análise, Verdade. e tratar de maneira mais digna. Aqui, o assessor de imprensa é um carregador de bolsa, é um embarreador, é o cara que está aqui para dizer não. Não é isso. Eu vou dizer não quando eu entender que isso, de alguma maneira, fira o interesse do meu cliente. Pô, nesse momento, Gabriel, eu sou assessor do Gabriel, vai. Vamos que eu consegui dormir com esse barulho. Aí, bom, eu não consegui persuadir o Gabriel, porque ele, afinal de contas, eu já disse, ele é inadestrável, é um pitbull. Eu não consegui chegar e dizer, Gabigol não faz a festa. Gabigol não divulga a festa. Não. Aí, no dia seguinte, está todo mundo para mim. Paulo, quero falar com o Gabriel. O Gabriel não está me atendendo. Eu vou chegar para você para dizer, meu irmão, ele não tem o que dizer no momento, ele está concentrado para o jogo contra o Botafogo, ele está com a cabeça dele voltada para outra coisa, esquece, ele vira, vocês sabem como ele vira a chave, acabou um jogo, ele já está pensando no seguinte, acabou a festa, ele está pensando no jogo. É mais ou menos como eu vou sair. Então, eu sou uma espécie, eu, assessor, sou um filtro, digamos assim, eu tenho que ser permeável pelos dois lados, tá? Eu tenho 2 clientes. O assessor de imprensa, isso é muito importante deixar, para quem está assistindo aqui, deixar registrado. Eu tenho 2 clientes. Meu cliente, jornalista, eu dependo dele visceralmente, do que ele está fazendo, para ele me perguntar se eu tenho exemplo, e eu dependo dele para eu passar pauta proativamente. Então, nos dois, no reativo e no proativo, eu tenho esse cara e eu tenho cliente que me paga, de fato, a quem eu devo satisfações, a quem eu devo resultados. Então, eu tenho que ser esse filtro permeável, ter um bom jogo de cintura para ficar. Um ótimo exemplo de assessor de imprensa bem falado, parceiro, e que depois passou para um outro nível, é o Rodrigo Paiva. Rodrigo Paiva, meu amigo, nos conhecemos há uma vida já. O Rodrigo trabalhava no Flamengo, cuidando, era babado, Romário, foi babado Renato, mas mais do que isso, mais do que dirigir o carro do Romário de vez em quando, mais do que segurar as rebordosas do Renato, o Rodrigo tinha os momentos certos para botar, pô, fala com esse cara aqui, quer conversar? O cara que era interessante falar com... Ele segurava muito bem. Foi para a CBF, fez Copas do Mundo, é um cara consagrado, entendeu-se. Eu nunca ouvi uma crítica ao Rodrigo, a figura do Rodrigo. O Rodrigo é... Por quê? O Rodrigo é... Mas todo mundo entende que o cliente dele é o outro. O cliente dele não é você, jornalista. Você é aquele cliente, entre aspas, a quem ele tem de prestar também uma espécie de conta, mas ele está sempre defendendo um interesse. Quando isso fica claro, não tem tempo ruim. E aí você pergunta, Davi, nicho. Eu optei, na minha vida, por não me segmentar, porque eu entendo a segmentação. Somos dois. Também não tem nada, sem segmentação. Eu respeito como interessante para alguns, mas eu entendo como limitante para mim. Então, dizendo isso, o que eu posso dizer a você? Eu fiz o Mundial de Clubes da FIFA, eu fui chefe de imprensa, eu faço veículos, produção editorial, eu atendo empresas, digamos, de engenharia, de construção, de seguro. Hotelaria, por aí vai, de vários. O governo da Nova Zelândia quis fazer um trabalho de promoção do destino Nova Zelândia aqui, contratou a RPM. O que eu gosto é de ter boas histórias. Boa. Se elas tiverem... Então vamos lá. Já que não tem segmento ou nicho, o que é mais prazeroso? Atender uma empresa ou uma pessoa? A pessoa é a empresa dela mesma, né? Mas o que é mais prazeroso? Pergunta escolha que pergunta safada, né? Que pergunta safada. Se a pessoa for o Gabigol, prazer nenhum, né? É o seguinte, na real, eu tenho um orgulho gigantesco de trabalhar 25 anos para a RJZ. Mas eu tenho um baita orgulho de ter contribuído para a eleição de um deputado estadual, para construir a imagem de um advogado ou de um cirurgião plástico por meio de inserções que fizeram o cara alavancar os negócios dele. E
Aí vamos lá. O que Orgulho eu do deputado estadual, depois você dá esse nome aí pra gente, Papel, porque é difícil o negócio. Estadual nem tanto. Se fosse federal, ia ser mais difícil. eu acho interessante, Davi, é o seguinte. Aí eu posso te responder um pouco. Também eu vou ficar um pouco em cima do muro, mas o que é mais legal? Trabalhar para uma empresa familiar ou para uma companhia aberta, de capital aberto? Eu gosto das duas. Mesma coisa, fiquei no muro. Mas é o seguinte: com a empresa familiar, você fala com o dono. O Verdade. dono, Verdade. o capital votante do dono é o suficiente para você chegar a pactuar com ele e ir para a imprensa. Quando você está numa empresa de capital aberto, você tem relações com o investidor. Então, você não pode dar nenhum passo sem que outras instâncias falem. Nem o CEO tem autonomia. É muito legal porque é uma construção. E é como eu falei, é onde você tem as estruturas mais legais, onde você tem mais condições de trabalhar e você tem mais produtos para oferecer. Mas tem uma limitação. A empresa de capital, a empresa familiar, ao mesmo tempo, então, aí vamos lá, o pró fala com o dono, o contra é o que eu acabei de dizer, é o familiar. E aí está sujeito, cara, a coisas bizarras. Tipo, imagina eu assessorando a Larissa Manoela, sabe? E eu conheço quem faz assessoria da Larissa Manoela. Eu posso dizer, eu conheço muito bem. É a empresa onde minha mulher trabalha. Assim. Então, esse caos, essa situação que está no momento, como é que deve estar sendo administrar? Porque até pouco tempo atrás, os pais, que são os aparentes ofensores da história, eram clientes dessa empresa, porque eram eles que comandavam o processo, que a Larissa era estrela. Não, aí eles não, a Larissa sim, que afinal de contas o negócio é a Larissa e não é a empresa, é a Larissa. É uma situação muito doida em que você tem que começar a gerenciar uma crise que você não imaginaria de onde pudesse ter vindo. É uma empresa familiar. Então, isso quer dizer o quê? Que só a empresa familiar tem crise? Não, vide Americanas. Está aí Americanas. Então, não tem isso. Crises de todos os tipos surgem nas mais diversas empresas. Aliás, gestão de crise é uma coisa muito legal de fazer. Uma coisa que eu adoro fazer. Bom, gente, vamos lá. A gente agora chegou no momento, que é aquele momento que a gente prestigia quem prestigia a gente, ou seja, você aí que está nos assistindo do outro lado da telinha. Nosso momento audiência. Só para dizer para os meus amigos da bancada que a gente esqueceu o momento do YouTube no início do programa, né? A gente pulou, atropelou, mas tudo bem. 430 programas já, a galera já sabe. E não resolve, né? Os caras continuam sem clicar, quer dizer, não adianta nada a gente falar aqui. O povo, sei lá, meu irmão. Tudo bem, vamos lá. Bom, mas também vamos combinar, né? Vamos fazer uma meia-culpa. A gente também assiste bastante coisa no YouTube e também não clica em nada, né? Não, eu não faço isso, Sandro. Se eu fizesse, eu não diria. Assuntos hypados hoje. É a treta, né, da festa do Gabigol e o que gerou a treta Braz versus Gabigol. Os caras bateram boca violentamente aí, cada um fazendo acusações fortes. Aí, o clima tá mega agradável na Gávea, né? O negócio tá espetacular. Detalhe, gente. Quem bateu boca? Quem bateu boca? O Braz com o Gabigol. O Braz, tá. Novamente. Né? E detalhe, os comentários, se vocês quiserem fazer, é livre, tá? Tem coisa aqui mais. Não, enquanto tu estiver batendo boca, tá bom, porque tava batendo na cara Tá bom. Bom, gente, muita gente falando também do show do Alok, que aconteceu nesse último final de semana. E que, né, as repercussões... Arrastou multidões, né, cara? Porra! Em todos os sentidos, né? Pelo amor de Deus, viu? O negócio foi... O pessoal reclamando demais, falando o absurdo que foi, né? Enfim, os arrastões, né? Que você se referiu agora. Agora mandou aqui para a gente a Elisa, mandou aqui para a gente uma matéria da CNN Brasil. Cientista da NASA diz que há indícios de vida extraterrestre e cita a atmosfera de Vênus. Pô, eu não sei o que isso tem a ver com o programa, mas ela mandou aqui para a gente. Eu achei legal, cara. Legal. Toda hora aparece, né?
Oi? O que foi, Paulo? Verdade, ué. Vamos para Vênus. Bora, Pois é. bola para Vênus. Vai Aí ser bom. aqui a matéria, dentre muitas outras coisas aqui, diz que a Michelle Tyler, né, cientista da NASA, ela diz que nós precisamos ter aquele 1% só de certeza para dizer que encontrou vida. Ou seja, não tem, a chamada não tem nada a ver, ela não encontrou porra nenhuma, mas tudo bem. É só 1% para anunciar essa daí? Pô, a ciência venceu, é isso? Pô, Não, ela está precisando do 1%, ela ainda não tem 1%. Mas Não a tem nem CNN. 1%. Tá brabo. Então, não, há ó, indícios. eu fico imaginando a assessoria de imprensa da NASA, então. Olha, a gente precisa falar alguma coisa para receber uma verba do governo. Cara, não tem nada para falar. Não, mas o que você acha, então, assim? O que você está achando hoje? Há Cara, eu acho indícios que tem vida em Vênus. Pois é. Então, gente, outra que mandaram aqui para a gente, muito legal, essa foi da Marina, que ela diz o seguinte, eu não sei onde é que ela pegou a fonte, mas a Marina também está sempre assistindo a gente aqui, que tem uma pessoa que resgata 2,8 milhões no sistema de dinheiro esquecido do Banco Central. E aí eu fui catar isso, né, e realmente tá na mídia, inclusive eu acho que também é a CNN, e diz que a pessoa esqueceu lá, não sabia que tinha direito a sacar 2,8 milhões. Cara, que doideira, né? Será que alguém Os caras esqueceu aqui? americanos também esqueceram ali 20 bi, não foi? Às vezes acontece, Sandro. É comum isso. Agora pedindo pinico para a polícia espanhola, eu estou sendo ameaçado, É aquilo, entrou na máfia, meu amigo, aí você sabe que está brincando, né? Eita, nós. Vamos lá. É verdade. Sequência do nosso momento audiência. Gente, agora é tenso. Sempre tem a galera que fala de política, tá, gente? Então, pô, sempre tem. Então, aqui tá também, fui ver a Rita de Cássia. Pô, a nossa audiência com o público feminino está aumentando vertiginosamente. Isso é bacana, viu, gente? Porque, segundo as métricas do canal, nós começamos com um público muito masculino, 80-20, aí foi para 60-40, hoje a gente está praticamente meio a meio. Então, eu agradeço aí o público feminino que nos prestigia. Detalhe, uma coisa que eu esqueci que é muito importante. Antes de ler essa notícia aqui, que é ligada à política, hoje é dia do nutricionista. Parabéns a todos os nutricionistas. Muito legal, dia do nutricionista. Eu tenho o maior carinho por essa profissão. Acho uma profissão muito bacana. Tive a honra de dar aula para várias turmas de nutrição, de gestão de marketing. Então, tenho um carinho, acho muito bacana. E quero mandar um abraço para o meu nutricionista, em específico. Estou precisando de um, Sandro. Parar de comer muito bom, vou te indicar, Peterson. Dia. Muito bom, muito bom. Ali vou fazer um merchan aqui no Le Monde. Cara, é muito bacana. Enfim, depois eu passo para você, Márcio. O cara é muito bom. Boa. Voltando aqui para o momento audiência, a Rita, né? A Rita de Cássia, ela mandou o seguinte para a gente. Gente, isso é verdade, tá? Tá em vários jornais, não saiu em um só. Você está dizendo que o negócio lá de Vênus não é verdade, é isso, Sandro? Isso é verdade? A gente tá não, isso é verdade porque parece surreal que eu vou ler agora. Abre aspas. Prefeitos do Nordeste que votaram em Lula estão revoltados. Fecha maravilha. Aspas. Enfim. É o pessoal que se arrependeu do faz o Hélio. Mas agora já era, né? E o pessoal comentando muito, mas muito, muito, muito também da explicação do nosso atual ministro da Justiça, Flávio Dino, onde ele diz que as imagens do 8 de janeiro foram deletadas por um problema contratual. Sumiram. Acontece, Sandra. Aqui é muito comum sumir coisa, né? Gente, eu só peço cuidado com os comentários para o programa não ser derrubado, pelo amor de Deus. Por favor. A gente está falando de sumiço só. O Brasil... A gente fica muito próximo do Triângulo das Bermudas, ou não? Não sei. Eu gostei dele falando o seguinte. Mas também, se encontrasse as imagens, não iam ver nada mesmo. Exato. Pô. Não ia ver nada mesmo. Bom, gente, eu vou passar logo para outro assunto, porque vocês são perigosos. Vocês, de repente, ficam com a língua afiada. O único que pode falar que tem lugar de fala para comentar o que quiser é o convidado.
Convidar para falar o que ele quiser. Agora a gente tem que tomar. Então é o seguinte, eu queria lembrar também que hoje é o sorteio acumulado da Mega Sena, gente. Está pagando 42 milhões. Hoje até às 20 horas, horário de Brasília. Olha, isso aí, meu irmão. Pô, 42 milhões. É uma bagatela que dá para ficar com boi na sombra legal, hein? É uma bela de uma multa rescisória na gata, isso aí. As flores já acabaram com esse dinheiro. Pronto, acabou. Muito bom. Gente, vamos lá. Entrando aqui na reta final do momento audiência. Cara, isso aqui também... O pessoal manda umas coisas para a gente que eu realmente não entendo. Mas vamos lá. A Maria Clara mandou o seguinte. Crocodilos ferozes são atraídos por choros de bebês e filhotes de macaco, revela estudo. Sensacional! Gente, sensacional! Essa galera que mora na Flórida, cara, porra, parece 2 vezes antes de ter filho. Everglades ali na veia. Eu não sei nem o que eu vou comentar sobre isso. Eu acho que é melhor passar para outra. No Recreio dos Bandeirantes também tem muito, cara. Ó, a galera fica com cuidado. Passar com um carrinho de bebê ali naquelas pontes onde tem aquele rio. É perigoso, bicho. Gente, não, o nome Jacarepaguá é disso, né? Olha, e para fechar, a última aqui do Momento Audiência é que, pô, isso já está sendo testado em vários países, né? Inglaterra e por aí vai, lá no Reino Unido, acho que em Portugal também, Davi, depois você me confirma se está ou não, mas aqui começou a semana de 4 dias de trabalho, o Brasil vai começar a testar em 21 empresas, começam a testar a semana de 4 dias de trabalho. Bom, eu já vou falar que eu acho que isso não vai dar certo. Se o povo com 5 dias já não está ganhando bem... Tem que ter 3, Sandro, é isso? eu acho que isso não tem a menor chance de dar certo. Posso estar redondamente enganado, mas numa boa, eu acho que o pessoal está arrumando... A história do home office, né? Minhoca, minhoca no asfalto. Mudou agora, não tem mais essa de trabalhar nas empresas. Isso durou um tempinho, cara. Hoje em dia, sei lá, quanto sobrou de gente trabalhando em casa, mas é muito pouco para o que era o novo normal, né? Quer dizer, o novo normal voltou a ser o antigo de sempre. Eu fico pensando que deve ter alguém sem ter nada para fazer que fica inventando essas coisas. Eu vou inventar alguma coisa, aí vou inventar semana de 4 dias. Aí vem o outro daqui a algum tempo. Né, cara? Vai inventar semana de 3. Aí vem o outro. É o que eu digo, na pandemia aconteceu muita gente sem ter o que fazer, e aí realmente isso é verdade. Começaram a criar termos, né? Termos que a gente até comentou aqui, né? Termos do tipo, falando que o marketing, agora existe o marketing de relacionamento. Bicho, quando que o marketing não foi de relacionamento? Agora tem o marketing de crescimento. Quando que não foi de crescimento? Enfim, começaram a ter vários gurus, que tem até hoje, principalmente no LinkedIn, que o pessoal inventa os termos aí. Porra, eu acho, é vergonha alheia até que eu sinto. Mas, enfim, fechamos no momento. O Brasil já é pioneiro nessa iniciativa aí da semana de 4 dias, só que a gente nunca chamou de semana de 4 dias, a gente sempre falou de feriados. Muitos feriados. Verdade. E aí a gente já tem esse teste aí. Às vezes tem 2 dias, né? Tem feriado aí que, porra, pega a semana inteira, cara. Pega. Que o cara enforca na segunda, enforca. Aí terça é feriado, aí tem outro quinta, enforca na sexta. E na quarta-feira, porra, vamos fazer o que na quarta-feira, gente? Vamos emendar. É verdade, é verdade. Gente, vamos lá. Eu vou com a outra pergunta também. Uma pergunta que a gente já conversou muito aqui no programa, né, pós-pandemia, que foi exatamente essa polarização, né? O país ficou muito polarizado. Isso não é uma coisa só do Brasil. Vários outros países, vide aí, Estados Unidos e por aí vai. Mas ficamos muito polarizados. Acabou que a gente ficou com o pessoal, né? Bolsonaro e Lula. Quem não é nem Bolsonaro nem Lula toma uma pressão para se posicionar e muitas vezes você não tem, sei lá, não está numa, nem de um, nem do outro. Mas o que me chamou muita atenção não foi o posicionamento do público, mas sim, aí, Paulo, da imprensa, né? Jornalistas rasgando literalmente o diploma, né?
Porque é muito comum nos Estados Unidos, o Márcio me corrige aí, você tem emissoras que o editorial é republicano, é democrata, não é E não? tem bandeiras lá assumidas, né? Assumidas. E aqui a grande mídia não, a grande mídia se faz de isenta, porque o jornalismo tem que ser isento, tem que ser imparcial e tudo mais, e não é isso que a gente vê. E eu fiquei muito chateado, inclusive, muito chateado, pô, de ver que o pessoal rasgou literalmente. Aí eu estou me referindo mesmo à grande mídia, de ficar ali, abraçar um lado e, pô, assim, de uma forma muito veemente, entendeu, Paulo? Eu não estou querendo te botar em saia justa, não, só estou dando a minha opinião, porque eu achei desagradável e como jornalista, ver que a tal da você poder dar opinião, ok, o Boris Casoy começou com essa onda, na época ele ancorava, né, telejornal, isso é uma vergonha e tal, ele falava muito o refrão, mas de repente os próprios âncoras dos principais telejornais do Brasil, do mundo e tudo mais, tomando posições, mas sem olhar o outro lado. Quer dizer, o princípio básico do jornalismo é você ouvir os dois lados, é você dar abertura para os dois lados. Mas vamos lá, vamos fazer uma digressãozinha. O jornalismo é um produto editorial a serviço de interesses comerciais, desde que o mundo é mundo. Eu trabalhei no Globo esse que não aceitou as diretas, Globo esse que só a TV, e depois da TV, só falou nas diretas depois do começo da Candelária, quando não tinha jeito de não falar mais. E aí, depois, anos depois, o Grupo Globo fez uma declaração assumindo ter sido aderente à revolução, como chamavam, e ao golpe, como nós que fomos vítimas acabamos chamando de 64. 64. Então, vamos entender que a imprensa sempre esteve e sempre estará a serviço de interesses dos patrões. Então, o jornalista, eu não quero tirar a cara, livrar a cara de jornalista, mas é o seguinte: você tem um papel, você tem uma função, você tenta fazer o melhor, você entrega, chega na redação, eventualmente editorializam, como a gente chama, a tua notícia. Então, você entregou a notícia dizendo que o Davi estava usando uma camisa quadriculada. Na hora que chegou na redação, na hora que chegou no âncora, porque o diretor-chefe ou o editor mandou dizer o seguinte: a camisa, a tua matéria era a camisa quadriculada dele. Chega lá, o cara chega e editorializa a horrível camisa quadriculada que Davi usava, destoava, não ficava bem no vídeo, não sei o quê. A gente vem falando bastante disso, Paulo. Sobre a horrível camisa quadriculada do Davi. Não é. Não é. Ô, Paulo, você não tem outro exemplo, não? Só Sandro, pronto. Essa barba dele pintada dele. Pintada, ó, preta, pintada. Gabigol. Mas aí, gente, assim, eu vou contar para vocês um exemplo que eu tive para tentar mostrar um pouco para quem está nos assistindo como é que a coisa, ou como o buraco é mais embaixo. Em 88, houve a greve da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. É uma companhia ligada ao Estado na época, era estatal. A cidade vivia Volta Redonda em função, como vive até hoje, da siderúrgica. E o que aconteceu quando houve a greve dos metalúrgicos é que o Exército foi chamado. Era uma questão de segurança nacional. Beleza, eu fui pelo Globo. No dia que eu fui para lá, eu cobri o confronto, porque até então havia um princípio. Será que vai ser? Até o dia que explodiu. Explodiu, morreram metalúrgicos, foram mortos. Morreram ou não? Foram mortos. E eu escrevi pelo Globo. Naquele dia eu estava sozinho, com 2 fotógrafos, não tinha ninguém, não tinha equipe comigo. Eu mandei a matéria. Praça de Guerra, um amigo meu, fotógrafo do Globo, tendo o braço quebrado pelo cacetete de um militar, tiro, bomba de gás lacrimogêneo, tiro de verdade. Bom, palco meu. Quando, enfim, eu consegui sair da balbúrdia para parar no hotel e mandar a matéria para o Rio, eu escrevi que o Exército partiu para cima, que houve um momento em que o Exército resolveu, houve um comando. Agora vamos tirar os caras da tal da aciaria, que era o lugar onde eles estavam ali, entre aspas, refugiados. Né? Era o bunker
dos grevistas. Bom, mandei a minha matéria. Dia seguinte, eu fui para a praça central da cidade, prefeitura, e eu vi. Eu não tinha visto o jornal ainda. O sujeito subir no palanque, pegar o jornal que eu tinha escrito, matéria que eu tinha escrito, que obviamente era matéria de capa, e rasgar aos gritos de o que o Globo é, porque na hora em que editorializaram, a manchete do jornal era a seguinte: Exército reage e 5 operários morrem. Então é o seguinte, vamos lá. Essa frase, reage, então, entendi. Então ele só reagiu, a culpa é do operário. Segunda coisa, 5 operários morrem. Não, eles foram mortos. Houve confronto que causou morte. Então, com isso, esse meu exemplo, eu tenho lugar de fala para dizer, eu livro um pouco a barra do colega que está na rua apurando, tomando soco, sendo xingado, que vai para a redação e entrega o melhor que ele pode entregar e, eventualmente, vê o produto dele ser comentado e putz, mas não era isso, não era aquilo. Muita gente pede boné. Então, voltando ao que vocês estavam falando, meu modelo, o modelo ideal, da minha visão, é uma mídia que se assuma, como é nos Estados Unidos. Eu sou Ted Turner, eu sou democrata. Se eu sou Rupert Murdoch, eu sou republicano. Logo, se eu sou republicano, eu vou apoiar o Trump, eu vou apoiar o Bush, eu vou fazer aquelas coisas todas que a gente viu nos filmes, do Roger Ailes, eu vou... Tudo aquele composto. Não que o democrata não tenha todos os seus escândalos também, mas é que fica... Aqui no Brasil, você tem medo de quê? De perder verba do governo, verba do anúncio que você não sabe, mas descobriu ser um bolsonarista ou ser um cara de esquerda. E aí você diz, meu Deus do céu, como é que eu faço para fechar a conta? E aí você tenta fazer um equilíbrio que é impossível. Não existe como. O Estadão... Paulo, sem querer interromper o seu raciocínio, só pegando um ganchinho no que você falou, Sandro, eu acho que esse foi a grande força motriz para que todas, assim, a maioria da imprensa migrasse para isso que você estava falando, porque esse medo de perder a verba não existia, porque não tinha verba. O governo secou a fonte de todas as fontes, inclusive das estatais, né? Quer dizer, o fluxo de dinheiro para os meios de comunicação era nenhum ou muito baixo. Então, quer dizer, era até por uma questão de sobrevivência, e aí a gente vai falar da instituição, né? Muitos jornalistas resolveram sentar o pau no governo para fazer um outro governo que alimentasse aquele ecossistema novamente. Então, para mim, esse foi um dos grandes erros, independente dos gastos com pandemia, independente da... Eu estou falando aqui de estratégia política, eu não estou falando de orçamento, tá? Um dos grandes erros foi deixar os meios de comunicação cortar completamente ou quase que totalmente os recursos, porque existe uma necessidade de se comunicar, existe essa necessidade de falar das coisas tanto do governo quanto da gestão e quanto das empresas também, né? A gente tem ali tem a Petrobras, que é um misto, né? Enfim, a gente tinha Petrobras, tinha todas essas empresas estatais que pararam, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, que pararam ou pagar, tinham muito pouco recurso destinado à comunicação. E a galera, porra, não curtiu. Até quem era ali curtia o governo ou tinha alguma afinidade, mesmo essas pessoas ficaram com raiva, porque, caramba, é questão de sobrevivência, né? Um erro de estratégia violento, né? Pois é. Uma questão que é importante, gente, é o seguinte, aí a gente fala, eu falei na democratização da tecnologia, do uso, são fenômenos que foram acontecendo. A mídia mudou, ela saiu, o controle da informação, o controle absoluto da informação saiu da mão dos monopólios, da mão desses grandes conglomerados. Ok, quer dizer, continua a credibilidade ainda, porém a produção não. Então, ao mesmo tempo, e é sempre interessante em comunicação você ver os dois lados, ao mesmo tempo em que você empodera pessoas, a partir do momento em que você deixa que elas podem criar os seus próprios canais, gerar suas próprias audiências, você tem o fenômeno das fake news, que é o que acaba dando sobrevida para a mídia tradicional.
Quando as fake news vieram com tudo, quando esse fenômeno internacional chegou ao Brasil, eu comentei com algumas pessoas, falei, tá tudo bem, a mídia como nós conhecemos ganhou 10 anos de respiro, porque o que aconteceu foi, houve um ponto de inflexão quando as fake news se tornaram muito constantes e que as pessoas, para tudo, peraí, o que vale? E aí, quando as pessoas começaram a fazer esse freio e dizer, bom, o que vale? Vale o que tem credibilidade. O que tem credibilidade, o que é sólido. O que é sólido é o que está há muito tempo me pautando o meu dia a dia. São veículos credíveis. E aí, o que cada veículo fez? Criou o seu canal de checagem, fact-checking, como se fez nos Estados Unidos. A gente só repetiu o modelo. E aí, o que isso deu origem foi um momento em que se conseguiu não frear, mas detectar onde estavam as fake news, apontar, e aí alguns influenciadores, aí vamos falar em termos polarizados, de um Mas lado tem e de muito outro. fake-checking também, né, Paulo? Assim, esses fact-checking... Escudeira, eu vou te falar que fake-checking é mais difícil vindo de Ah, agências. sim, mas tem assim, porque justamente por causa dessa tendência, né? Você vê ali checagens tendenciosas, inúmeras, que eu acho que a gente, desculpa te interromper, é só para levantar esse ponto, que também é um ponto bom para debate. Eu acho iniciativas, como algumas redes sociais, eu mesmo lá atrás criei uma, que dava o poder das pessoas não olharem para uma matéria, apontarem aquilo como fake news, mas mostrando, não embarreirando, né? Porque hoje em dia existe um viés de censura muito grande. Essa questão está crescendo muito. Mas, assim, que elas mostrassem ali, naquele momento, um outro ponto de vista daquela notícia. Porque, às vezes, ela não é falsa. Às vezes, ela tem um entendimento diferente daquele que você quer ter e você trata Márcio, aquilo como falso. Márcio, mas complementando o teu raciocínio, Uhum. e só pegando também o gancho do Paulo, eu acho que eu concordo com o que vocês dois falaram, mas tem um detalhe também. Muita empresas que antes gozavam dessa credibilidade toda começaram a jogar fake news também, entendeu? E isso eu Claro, tenho há muitas empresas. Aí eu estou falando de grandes empresas, grande mídia. Não estou eu falando estou de falando isso, eu entendi, grande eu estou mídia. falando isso que eu acho muito perigoso, Aí as pessoas começaram a pegar várias fontes. Eu, por exemplo, Sim. comecei a ler várias fontes, porque uma fonte só, mesmo sendo uma fonte da grande mídia, e aí qualquer desses conglomerados grandes e tal, e começou a ficar suspeito, entendeu? Começou a ficar tendencioso. Aí eu comecei a pegar várias fontes inclusive lá fora. Entendeu? Não Sim. só fonte aqui nacional, mas fonte lá fora. Pô, você vê que até o Greenwald, né? O Glenn Greenwald, pô, o cara, É. até ele mudou o discurso, quer dizer, até ele bateu de frente com essa possível censura. Mas tem uma questão que é uma questão que é indiscutível. Fato é fato. Interpretação é outra coisa, é subjetivo. O que você pode, concordo com o Escudeiro, é quando você editorializa o fact-checking. Espera aí, mas não é... Não. Deixa eu entender uma coisa. Os óculos do Paulo são transparentes ou são... Tá, eu chequei. Os óculos eram verdes. Eu olhei e disse, não, os óculos são transparentes, é vidro. É vidro transparente. Essa é a checagem como manda o figurino. Isso quer dizer o seguinte, diferentemente do que informou o veículo, o influenciador, os óculos não são verdes. Acabou. Esse é o propósito único da checagem. A checagem não pode ter editorialização. Então, eu defendo ainda a checagem dos grandes veículos, de quaisquer veículos, de agências independentes como a Lupa, que foram criadas, quer que seja, não importando coloração, isso é o de menos para mim. A questão é apenas o seguinte, se atenha à verdade dos fatos. Me mostre o seguinte, que o que está dito ali não é verdade. Prova para mim, porque as agências de checadores, eu conheço muitos deles, eu vi essas iniciativas, a da Globo especificamente, eu vi começando, um amigo meu criou e tal, ele começou a fazer isso. Cara, são jornalistas que se dedicam de maneira visceral a entender aquele troço que está ali. E eles não partem da premissa, obrigatoriamente, de que não é verdade. Essa é uma questão interessante. Né? É o seguinte, isso aqui está sendo dito.
isso soa a fake news. Então, ligou-se um alerta, nas redes sociais estão comentando, no Twitter, as pessoas... É ou não é? Ah, não. Então é o seguinte, cara, tem um disse-me-disse que os óculos do Paulo são verdes. O cara vai entrevistar, o cara vai procurar, ele vai fazer um trabalho de bastidor, porque é um trabalho para dentro, para botar para fora o seguinte: segundo isso aqui, segundo aquilo ali, como é o trabalho que o jornalista tem que ter? Cita a fonte, deixa claro. E aí você vai cobrar desse cara, professor PhD em ótica, diz que os óculos do Paulo são transparentes, sim. Eles, a difração, não sei o quê. Entregou aquilo ali, você, público, faz o teu juízo. Ah, beleza. Se você ainda assim não concordar, é um direito teu. Mas o fato tem que ser caracterizado e tem que ser consubstanciado. Porque não adianta, é mulher de César. Né? No momento, com o advento de fake news, não adianta parecer, meu irmão. Não adianta ser. Não adianta ser, parecer, tem que ser tudo ao mesmo tempo agora. Ô, Paulo, eu só vou discordar de você, porque o exemplo da camisa do Davi era mais legal do que o do teu óculos. Mas eu queria aproveitar que a gente está entrando na reta final do M e pedir para o Davi, agora sim, Davi, pô, conta aí breaking news da Europa, das Europa, Davi. Conta para a gente o que está acontecendo aí, que você no início do programa não quis dar spoiler, ficou meio tímido e tudo mais. Conta, está acontecendo aí. A Europa acabou. Agora o negócio é o sauditão. Agora todas as notícias da Arábia Saudita, é lá onde está acontecendo tudo agora. Então é o novo mundo. Como é que o português enxergou a ida do Cristiano Ronaldo para lá, cara? Eita, foi bem visto? Como é que foi essa história? Sabe o que acontece? Como ele já está assim, acho que ele está com 38 anos, né? Então, assim, como ele já está com 38 anos, ele já tem uma imagem do tipo dever cumprido. Por mais que não tivesse vencido uma Copa, né? Mas também vou te falar, cara, o português não liga tanto para essa coisa como o brasileiro liga, não. Aqui tem o europeu, ele tem uma coisa forte também com a Eurocopa, né? Que seria a nossa Copa América. A Champions. Não, mas estou falando em termos de seleção, né? Em termos de seleção. E eles venceram. E a Copa do Mundo, cara, vou te falar, meio que assim, se Portugal for avançar, que legal, se não avançar, que pena. Não tem aquela coisa meio visceral brasileira do tipo, perdeu, temos que trocar os 23 jogadores, ninguém mais presta, e sabe? Não tem uma comoção assim. Então, eu acho que a ida dele para a Arábia Saudita foi encarado como uma coisa de, cara, sei lá, o cara tá meio que no fim da linha, agora vai ganhar muito dinheiro e acho que foi encarado meio que assim. Boa. Bom, vamos lá, gente. Vamos entrando na reta final. Estouramos o tempo, né? E, aliás, isso é uma coisa muito normal. Eu tenho mais 5 perguntas aqui. Peraí, a gente vai ter que convidar o Paulo, porque o bacana é isso, é deixar o gostinho de quero mais para convidar o Paulo para participar. E temos spoiler que o M está mudando a roupagem, Márcio. Pode falar aí, já pode falar ou não pode falar? Mas vamos deixar claro que a camisa quadriculada do Davi continua. Continua. A roupagem no outro sentido, isso. Só cenário, essas coisas. Mas a camisa vai ficar ali, cara. Vai pra gente deixar o público tranquilo também. Tá acostumado com isso, não vamos mudar, pô. Sim. Mas vem cá. Eu só tiro ela, vou botar um quadro dela aqui. Dificuldade visual aqui. Bom, então estamos vindo com novidades aí. Muito em breve estaremos fazendo o M ao vivo e no estúdio. E estaremos divulgando muito em breve, mas já provavelmente dentro de, no máximo, um mês, né? A gente já estaremos com formato novo. E aí sim, a gente vai convidar o Paulo, já está convidado, inclusive, ao vivo aqui, a cores, para que você participe lá com a gente, ô Paulo, em loco. Beleza? Fechado. Tamo junto. Prazer. Maravilha. Então, ó, aqui na... Peraí, tô ligando os pontos. A novidade é que vai ter alguma coisa em loco, então, do M, é isso? Teremos estúdio, Davi. Teremos um estúdio, teremos uma garbo elegância, que sairemos dos quadradinhos.
Entendeu? Davi, é ponte aérea, meu amigo. Pega o avião, vem gravar, pega o avião, volta para Portugal, coisa simples. O Davi vai ficar na telinha. O Davi é correspondente internacional, ele tem a telinha lá dele prioritária, tá tudo certo. Prerrogativa correspondente internacional. É telinha, Cara. Prerrogativa, Demais. exatamente, é a telinha. Vai ser o M pelo mundo, vocês vão me mandando aí para diferentes países. Vamos fazer isso, cara. Bora. A ideia é essa. Gente, eu só quero dar um aviso que eu acho importante, que eu esqueci de dar no momento da audiência, que vários síndicos estão comentando agora aí nas redes sociais, que bandidos estão procurando nas lixeiras embalagens de mercadorias recebidas com endereço intacto. Eles pegam a etiqueta do endereço, colam numa caixa nova e vão ao condomínio para entregar. Eles pedem ao porteiro para entregar em mãos e, logicamente, assaltam a pessoa. Ao receber qualquer encomenda, risque ou corte o seu endereço nas embalagens entregues. Irmão, vagabundo é um bicho criativo, né, cara? Tu vê que os caras são bons nesse negócio. Porra, bicho, vou te falar. Bom, M também é utilidade pública. Diga, Paulo. Esses caras, né, é aquela história do desenho animado, né? Era Agente 86. Se ele usasse o talento dele para o bem, para o mal. Cara, esses caras são muito bons mesmo, muito bons. Impressionante, né? Vou Impressionante. falar, antes de jogar alguma coisa fora aí dessas encomendas, eu risco nome, risco endereço. Pô, aqui em Portugal que não acontece nada, quando mais no Rio de Janeiro, cara. Pois é. Bom, vamos lá, gente. Entrando na reta final do M de hoje, já li tudo que tinha que ler, todos os recados, está tudo certinho. Vamos entrar numa dica de livro, dica de filme, dica de música. Paulo, conta pra gente aí essas dicas. O que você curte de livro, filme e música? Bora lá. Cara, livro, eu vou recomendar para vocês um sobre o que sustenta a minha vida, que é o uso correto do idioma. Então, tem um livro chamado Latim em Pó, que fala da origem do idioma português, da formação e tudo mais. Um livro super interessante, não é um livro chato, não é nada laudatório, não. É um livro bacana de ler, gostoso, divertido, historinhas e tudo mais. Ele te ensina a falar todes, essas coisas que são modernas. Olha o outro querendo polemizar. Não, eu tô aqui para isso, Sandro. Fica comigo. Filme, eu vou falar para vocês o seguinte, eu não estou em momento de cinema, não. Eu estou em momento muito streaming, e aí eu vou recomendar para vocês a minha série preferida, que é série de homem, tá? Então, desculpem as mulheres que estão... Não sei também se eu estou sendo sexista, excluindo as mulheres de gostar disso, mas eu prefiro uma série chamada Falda. É uma série sobre um grupo de contra-terrorismo judeu, ali na próxima faixa de Gaza, e o protagonista é o Schwarzenegger judeu, chama-se Lior Haz, é um careca, ele é uma mistura de Bruce Willis, Jason Statham, lutando tão bem, Schwarzenegger, o Stallone e o Van Damme. Só que com a cara de mal, a barba por fazer, meio comecei a ver Falda, muito bom. Vou ver, já anotei aqui. Eu também. Vocês vão assistir em looping, porque é maravilhoso. Música, eu sou um roqueiro. E tá onde, Paulo? Tá em qual streaming esse Falda? Deixa eu só pensar. Eu vou quase na Netflix. Mas se você jogar Falda onde assistir, na barra do Google, ele te diz, ele já entra para você com o streaming ali para você clicar. Eu tenho certeza que é Netflix. Todas as temporadas, a mais recente, vem ainda uma última, se eu não me engano. Está sendo gravada. Música, galera, para mim é rock and roll. Para mim é aumentar isso da época dos boys, aumenta que isso é rock and roll. Então eu vou sempre falar do Queen, que é o meu grupo favorito. Sensacional. Cara, eu vou recomendar uma música que eu curto cantar, embora eu não saiba cantar, mas quando tem os karaokês, nos casos dos amigos, eu meto uma música chamada Somebody to Love, que o Freddie Mercury e o Adam Lambert, que o substituiu agora, recentemente, monstro, né? Monstro, música maravilhosa. Ficam aí essas dicas. Muito bem. Muito bom. Bom, eu queria também aproveitar, já que estamos encerrando, eu acabei de ler um livro que, cara, é muito bacana. Ele dá notas sobre a busca do sucesso, amor e significado. O editor vai colocar aqui, mas eu estou com ele em mãos também.
Ó, chama-se A Álgebra da Felicidade, do professor Scott Galloway. É um Legal, livro hein, cara? muito bacana, e que eu vou até dar spoiler. Eu não costumo dar spoiler de livro, não, porque, enfim, mas esse merece um spoiler. Você vai lendo, ele vai contando histórias, né, do que ele passou na vida e tudo. E aí ele bota aqui, tipo, equilíbrio é um mito, Steve Jobs era um babaca, o acaso é uma função da coragem, faça as pequenas coisas direito. Ele começa a dar vários insights. Se você for Polêmico. jovem, vá para uma cidade grande, né, para você aumentar suas possibilidades. Tá? Ele dá altos toques e tal. Mas no final, tu acaba chegando à seguinte conclusão: que antes dele chegar a essa conclusão, você chega nela no meio do livro. É que a vida, de fato, é feita de relacionamentos. Tudo fica em cima de relacionamentos. Então, assim, é muito legal. Tá? Eu estou falando o final do livro, mas o final do livro não é o final, na verdade. Ele é o livro inteiro. Ele fala sobre relacionamentos. Então, assim, e ele chega na conclusão, que ele já passa para você durante o livro inteiro, que tudo tá baseado em relacionamentos. Então, assim, é muito legal. Ele é polêmico, mas ele tem uma sustentação do que ele diz, assim, fantástica. Não siga a sua paixão, por exemplo. Isso é fantástico o que ele fala. Tá? Ele fala que você, quando fica apaixonado, você fica enebrado, você fica meio como se estivesse numa situação de tiver alcoolizado. Né? Então, tem umas coisas bem interessantes e que você... Não é um livro de leitura fácil, mas que você para em vários momentos de reflexões, assim, muito, muito bacana. Tá? É um livro muito legal. É difícil aqui eu falar tão bem de livro assim. Eu costumo não dar spoiler, mas aqui é a primeira vez que eu estou fazendo uma campanha de leiam A Álgebra da Felicidade, do Scott Galloway, que é muito, muito, muito legal. E fazendo essa propaganda, esse merchanzaço do livro do professor, vamos encerrando o M de hoje. Eu queria, sem palestrar, por favor, né, meus amigos da bancada, sem palestrar, considerações finais, considerações finais para fechar o M de hoje, deixando o nosso convidado e amigo Paulo Mata encerrar no grande finale. Então, vamos lá. Escudeiro, já que você falou, é contigo. Começa aí considerações finais, rapidamente. Eu vou fazer uma consideração final. Eu já estou aguardando o próximo papo com o Paulo, porque, cara, eu curti demais, assim, tem muita coisa para perguntar ainda, ficou muita pergunta no ar. Eu queria perguntar isso aqui, caraca, eu estou desesperado, mas eu vou esperar. Não vai perguntar, não. Não começa, não. Não começa com essa história, não. Deixa para o próximo. Deixa para o próximo, Paulo. Você responder no próximo programa, para a gente já manter aqui o nosso compromisso. Compromisso, sim. Eu vou perguntar e vou parar de falar. Tem muitas empresas que ficam agora se baseando ou se ancorando no ESG para poder gerar notícia. E às vezes os caras não fazem nada disso. Né? É tudo uma mentira, é tudo uma fantasia. E eu quero saber como é que você identifica isso e como é que você ajuda o cara a criar ou alguma coisa de verdade ou não fala disso não, cara. Não fala disso não, que é pior para você. Porra, vai acabar esse negócio te dando problema. Enfim, era essa a pergunta. Não precisa responder agora. Eu quero peraí. Pra caramba. A pergunta do Márcio é um questionamento meu também. Queremos ouvir a resposta. O programa está estourado. Tudo bem, fui voto vencido. Márcio, vamos fazer uma revolução aqui. A gente tira o âncora agora. Tchau. Eu vou sair daqui, cara. Vou embora, então. Pô. Mas tudo bem, fui voto vencido. Paulo, fica à vontade, cara. Vamos lá. Gente, Márcio, cara, essa pergunta faz total sentido. É a mesma coisa do politicamente correto. A gente entrou nessa ditadura e é o seguinte, é o valor da ação. Né? Tudo começa. Você primeiro não tinha compliance, eu agora só faço negócio com você se você tiver compliance, a tua ação só vale. Aí você entrou no ESG. Bicho, é uma sigla. No fim do dia é uma sigla que as pessoas estão usando. Não, nada. É o seguinte, reduzidamente, uma versão redux faça o bem. Faça o bem. A minha empresa não faz o bem legitimamente, eu sou o primeiro a dizer para ela, como você disse, amigo, calma, porque eu sou frágil, meu calcanhar é frágil. Eu vou me expor e na hora que eu me expuser, vai ter um problema. Então, eu estou enfrentando isso no momento com um cliente
justamente uma cobrança na área do S, de social, porque não é S de sustentabilidade, é S de social, né? Porque o sustentabilidade está no E, do environment. Então, a empresa não pratica isso, e foi cobrado, e eles perderam um baita negócio, e foi dito, olha, por vocês não terem uma política assim, assim, assado, ou seja, se você não tem, não alardeia, não faz nada, espera, não é porque todo mundo tem que você tem que dizer que tem. Construa, nós temos até, Sandro e eu temos um conhecido em comum, é um grande executivo de mega corporações que agora acabou de se licenciar para aplicar políticas ESG dentro de corporações. Eu já disse para esse meu cliente anteontem o seguinte, eu vou te passar o contato do Fábio Teixeira de Mello, está aqui o Fábio, está aqui o merchan para você, da Alia, para dizer o seguinte, esse cara pode te dar os passos todos, porque é a mesma coisa que ISO 9000. Não adianta você dizer que tem que ter alguém que estandardiza e que vai cobrar e vai fazer auditoria. As pessoas fazem auditoria das suas políticas. Se você alardeia que você tem ESG, até na Bolsa existe uma categoria para empresas assim. Nos Estados Unidos e no Brasil são as empresas B, né? Como a Natura tornou-se uma empresa B. São empresas que fazem o bem, empresas que se preocupam com a natureza, com o ser humano no sentido mais amplo. Então, não tem, não faz. Só fala com o teu assessor de imprensa quando você estiver com tudo redondinho e quando tiver ali perguntas frequentes que você possa responder. Se não, meu amigo, é crise anunciada. Boa. Bom, Davi, agora é o seguinte, se você vier com outra pergunta, você encerra o programa, eu vou embora, porque vocês estão atropelando o âncora, viu? Mas tudo bem. Vai lá, Davi. Vou falar de aqui no microfone. Considerações finais e rapidamente. Estamos estourados. É isso. Não, a consideração final nessa semana agora estreou aí no Brasil o filme Golda, que é o filme que conta a história da primeira-ministra de Israel. Então tem tudo a ver aí com o que o Paulo falou do Falda, né, do Netflix, e também tem tudo a ver com essa conversa que a gente está tendo agora, na hora que a gente estava falando sobre fake news, porque muito quando você pega aqui, por exemplo, numa mídia, num jornal, e fala alguma coisa sobre a relação de Israel-Palestina, tem muito essa coisa de, Israel atacou a Palestina. E quando você vai ler toda a matéria, lançaram 1000 foguetes para cima de Israel, para judeus, árabes, drusos e cristãos, e aí Israel teve que ir lá fazer uma operação militar e pegar 5 terroristas. Mas, por que não bota isso na matéria? Né? Por que não bota isso no título? Né? Por que essa não é o headline? O lead, mas headline. Exatamente. Mas aí, até o cara chegar no headline, ninguém chega, ou então já chega com má vontade, porque a construção da matéria é com má vontade. Ou seja, para quem quiser ficar ligado em questões de fake news, também assim, o case Israel-Palestina, vou te falar que para você encontrar a verdade precisa de raciocínio e bom senso. Boa, muito bem. Bom, agora sim eu cheguei no momento que a gente vai conseguir encerrar o M de hoje. A palavra é toda sua. Você encerra da maneira que você quiser, meu amigo Paulo Mata. É contigo. Irmão, eu quero te agradecer muito pelo convite para participar. O bate-papo foi maravilhoso. Eu estou acostumado a estar na tua posição. Eu não dou entrevista, eu inverti papel, achei delicioso. Aceito o convite para quando vocês já estiverem no estúdio. Só que falar de uma coisa que o Davi falou, eu sou judeu e eu me identifico muito com todo o sofrimento, atavismo até, que minha avó, que os antepassados passaram. Concordo plenamente com essa questão das fake news. Entendo também que não existe lado certo, porque a gente, às vezes, erra, pesa a mão, eles erram, botando nós e eles, né? Uma coisa que a gente não gosta, digamos, colocando palestinos e judeus, a coisa fica um pouco assim, mas a Golda Meir é uma personagem riquíssima da história recente do mundo. Então, essa dica do Davi é muito preciosa. Assistam. Golda Meir foi uma grande política, foi uma pessoa importantíssima. Você pode sair do filme, dependendo da caneta do diretor, com uma visão ou com outra, e você já pode ter visões pregressas. A única certeza é a seguinte: faça você o seu próprio juízo. Não se deixe, e aí extrapolando para a imprensa, não se deixe levar pelo que
o Globo, a Folha, o R7, a Jovem Pan dizem. Faça o seu juízo, pondere, tente ser equilibrado. O jornalismo é a arte do equilíbrio. Se não existe isenção, porque o ser humano é parcial, que nós tentemos pelo menos ser equilibrados, que nós ofereçamos ao nosso público, no mínimo, 2 visões sobre o mesmo tema. E deixemos que esse cara, que a gente tem que acreditar que ele tenha livre-arbítrio, capacidade de decidir sobre o seu próprio destino, que esse cara decida com o que ele concorda mais. Aqui eu encerro, agradeço o Escudeiro demais. Davi, a brincadeira da camisa, eu adoro essa camisa, eu tenho camisa. Tem com uma camisa assim, para deixar patente que o que eu estou dizendo é verdade. E, Sandrão, meu irmão, estamos juntos. O que você precisar, o que você quiser. Brigadíssimo de novo. Obrigado a todo mundo que está aqui pela sua, como dizia o Faustão, né, pela sua paciência e pela sua audiência. Muito bom, muito bom. Gente, eu adoro esse momento quando eu digo mais um programaço. Muito obrigado você que está com a gente, de fato, até agora. Terminamos. Valeu, Márcio Escudeiro, que estava em Miami e agora está aqui em Laranjeiras. Obrigado, nosso correspondente internacional, Davi, vai diretamente no velho continente, que agora ele vai ficar indo para tudo quanto é lado, vamos mandar para tudo quanto é canto do mundo. Bom sentido. Bom sentido também. Também no mau sentido, que a gente volta a ver a banda aí com julgado esquisito. Mas enfim. E brigadão, Paulo. Muito bacana a entrevista. Brigadaço mesmo. Tamo junto, meu amigo. Obrigado você do outro lado da telinha. Valeu por mais esse M sensacional.